Olá, professores e alunos do Atualiza! Sejam muito bem-vindos a mais este nosso encontro. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um tema que é, literalmente, o coração da transformação educacional, as metodologias ativas. Sabe aquele assunto denso que a gente tem que dominar porque não só muda a nossa prática, mas também é um dos queridinhos das bancas de concursos públicos de educação? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar. E não se preocupem, a ideia aqui é traduzir toda aquela teoria pedagógica pesada em ferramentas super práticas e claras. Vamos juntos transformar o jeito de ensinar e de aprender. Para a gente aproveitar cada segundo, o nosso roteiro de hoje vai passar por a mudança de paradigma, a diferença entre problemas e projetos, os segredos da sala de aula invertida, o mundo da gamificação e do ensino híbrido, e a gente fecha com chave de ouro falando do alinhamento sistêmico. Então, vamos começar logo pelo nosso ato 1, a famosa mudança de paradigma. Olha só, antes de a gente sair aplicando qualquer técnica mirabolante em sala de aula, a gente precisa entender a alma do negócio. E essa citação clássica do Paulo Freire, que aliás cai demais em prova, resume tudo perfeitamente. Historicamente, o ensino era só transferência, né? Um fala, o outro anota. Só que a educação moderna exige que a gente crie as condições para o aluno construir o próprio conhecimento. O educador prepara a terra, mas quem planta e colhe é o estudante. E é exatamente aqui que a gente vê a diferença gritante na prática. Sair daquele modelo tradicional onde o professor é o dono da verdade absoluta e o aluno só escuta, para entrar no modelo ativo. A gente sai de uma hierarquia vertical e entra numa dinâmica bem mais sofisticada. O professor ganha o papel de mediador, um orientador estratégico mesmo, sabe? Enquanto isso, o aluno assume de vez o protagonismo. É uma mudança de chave mental totalmente indispensável hoje em dia. E agora, de mãos dadas com essa nova mentalidade, vamos para o nosso ato 2, o kit de ferramentas, mais especificamente, problemas e projetos. Bom, aqui a gente entra num território que é campeão absoluto em pegadinhas de concursos. Qual é, no fim das contas, a diferença entre PBL e ABP? É simples, mas fundamental. Na aprendizagem baseada em problemas, o PBL, a faísca inicial é o problema em si, apresentado antes de qualquer leitura. Ele gera o incômodo, a vontade de descobrir. Já na aprendizagem baseada em projetos, a ABP, o foco é construir algo, organizar o ensino ao redor de um projeto que tenha um significado social ou científico real. Ambos colocam um aluno no centro, com certeza, mas os motores que fazem a engrenagem girar são diferentes. E se a gente for olhar o passo a passo da aprendizagem baseada em problemas, dá para ver como a estrutura é amarradinha. Primeiro, joga-se o desafio na roda. Depois, cada estudante vai fazer a sua própria investigação, correndo atrás do que precisa saber. E aí vem a magia, o retorno ao grupo para debater e criar soluções. É um ciclo lindo que constrói a autonomia de um jeito super natural. Agora, vamos avançar para outro conceito essencial, a sala de aula invertida. A sala de aula invertida é muito mal compreendida às vezes. Não é só falar, pessoal, leiam um capítulo tal em casa e a gente conversa na aula. Segundo a Flipped Learning Network, existem 3 pilares para a coisa funcionar de verdade. Você precisa de um ambiente flexível, para começar. Depois, uma cultura de aprendizagem profunda, onde o aluno é o centro. E, por fim, o conteúdo intencional. Ou seja, o professor usa o tempo de ouro da aula presencial não para dar um monólogo, mas para focar na prática, na resolução de dúvidas, na exploração do conteúdo. A aula vira um laboratório de ideias. Mudando de cenário, chegamos na gamificação e no ensino híbrido. A gamificação sempre levanta aquela dúvida, né? E não é sobre transformar a escola inteira num videogame ou num fliperama. É algo com um embasamento muito sério, ligado diretamente à teoria da aprendizagem significativa do David Ausubel. As mecânicas dos jogos servem como pontes, usando aquilo que o aluno já sabe, os conhecimentos prévios, para ancorar conceitos novos e complexos. Tudo isso regado àquela motivação que só um bom jogo consegue despertar. E os benefícios de misturar gamificação, ensino híbrido e aquela pegada mão na massa da cultura maker são imensos. A gente ganha feedback imediato e incentiva demais a criatividade. Mas o que eu acho mais fantástico aqui é como a nossa visão sobre o erro muda. O erro deixa de ser um motivo para punição e vira uma tentativa natural, igualzinho a quando a gente perde uma vida no jogo e tenta de novo com outra estratégia. Isso, somado ao ensino híbrido que mistura o presencial com o digital, traz uma personalização absurda para o processo. O que nos leva ao nosso ato 3, o alinhamento sistêmico. Porque cá entre nós, metodologias ativas não funcionam no improviso. Elas demandam planejamento, intenção,
Para um plano de aula ativo dar certo, a gente precisa seguir um caminho bem estruturado, desde escolher um bom tema, definir objetivos claros, até calcular o tempo e selecionar a metodologia ideal para aquele caso. E claro, a avaliação no final não é só sobre a nota da prova, é sobre avaliar todo o processo formativo daquele aluno. E aqui entra um detalhe de ouro, importantíssimo para quem quer gabaritar as provas de educação: a relação indissociável com a BNCC. Qualquer mudança na nossa prática de sala de aula precisa atender aos padrões rigorosos da Base Nacional Comum Curricular. Na verdade, as metodologias ativas são o casamento perfeito para desenvolver aquelas competências e habilidades que a BNCC tanto exige. É a inovação com muita responsabilidade. Para amarrar tudo que a gente conversou hoje, eu adoro usar essa definição do José Moran. Ele diz que as metodologias ativas precisam de participação efetiva, flexibilidade e hibridismo. Esse é o caminho para transformar o aluno no verdadeiro protagonista e colocar o professor como aquele mediador genial. No fim das contas, a ciência da educação aplicada na sua melhor forma. E assim, a gente conclui mais esse aprofundamento. Mas eu quero deixar uma reflexão daquelas para ficar martelando na cabeça de todos nós educadores e futuros servidores públicos. Como é que as nossas instituições vão desenhar estrategicamente essa ponte entre a recepção passiva e uma aprendizagem realmente ativa? As ferramentas estão todas aí na mesa. Muito obrigada pela companhia neste encontro, bons estudos e a gente se vê na próxima.